a professora Andréa, que é vice-presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Então, bom dia a todos. Quero agradecer o convite da comissão, o senador Romário, e agradecer e parabenizar a senadora Fátima Bezerra pela iniciativa, por conta da relevância do tema e da urgência do tema do nosso ponto de vista. A ANPED é uma associação que reúne os programas de pós-graduação em educação no Brasil e pesquisadores individuais, e parte desses pesquisadores são pesquisadores da política educacional e do tema do financiamento. Então, eu estou aqui representando a diretoria e também estou aqui porque uma parte da minha vida profissional é lidar com política de financiamento da educação. Claro que várias das coisas que foram ditas aqui, né, eu não vou repetir, vou tentar colocar alguns elementos que, do nosso ponto de vista, merecem aí um certo destaque no debate ou são ainda desafios que a gente precisa considerar. Acho que a primeira coisa é que é sempre bom lembrar que discutir condições de qualidade, a gente está fazendo isso frente às desigualdades da educação brasileira. E essas desigualdades não são aleatórias, né? Essas desigualdades têm cor, têm raça, têm classe social, têm localização geográfica, né? Se a gente olhar os indicadores sociais educacionais do Brasil, produzidos pelo IBGE, pelo IPEA, trabalhados por várias das nossas pesquisas, mostram que, por exemplo, se eu pegar o acesso das crianças pequenas à educação, em 2013, as crianças de 4 e 5 anos, o Brasil atende 81% delas. Porém, quando eu pego as crianças entre crianças pretas e pardas, isso cai para 79%, e quando eu olho para as crianças do quintil mais pobre da população, apenas 75% estão atendidas na escola. Se eu pegar a outra ponta, os adultos, a média de escolaridade da população brasileira é de 7,7 anos, porém, quando eu olho para a população do campo, isso cai para 4,4. Isso são indicadores muito conhecidos, mas acho que eles se compõem com uma série de condições de oferta das escolas que têm perversamente feito com que as desigualdades sociais se articulem com desigualdades educacionais que tornam esse cenário muito mais complicado. Um trabalho recente, agora em 2015, feito por uma pesquisadora do Paraná, a Gabriela Schneider, mostra que nós, em termos de oferta de condições estruturais das escolas brasileiras, temos hoje um cenário geral em que as escolas dos anos iniciais do ensino fundamental são piores que as escolas dos anos finais do ensino fundamental. Ou seja, aquela escola onde está a maior parte da população brasileira, a porta de entrada para o processo de alfabetização, inclusive, é feita em escolas na média, com baixas condições de qualidade de oferta, do ponto de vista do prédio, do ponto de vista dos equipamentos, do ponto de vista dos insumos básicos para a relação professor-aluno. Isso faz com que a pertinência da ideia de que nós precisamos padronizar o que a gente quer oferecer, né, do ponto de vista do direito à educação, seja algo urgente, né? O Plano Nacional de Educação vai dizer que é preciso que o CAC seja um dos instrumentos para dar conta de quais são os insumos para garantir padrões mínimos de qualidade. E, em vários momentos, a legislação diz que é preciso dar conta do que já está definido como padrões mínimos. O que eu quero destacar é que há lacunas fundamentais sobre o que nós dizemos que são padrões mínimos de qualidade. Acho que um exemplo sintomático é que a gente, no Brasil, nunca definiu nacionalmente quantos alunos por sala devem haver. Nós não temos acordo sobre isso, e não temos acordo porque fazemos uma discussão do ponto de vista da disponibilidade orçamentária. Porque, do ponto de vista das condições de trabalho e gestão do processo pedagógico dentro das escolas, é muito difícil dizer que não há acordo, de que precisamos de uma referência, né? E aí nós, ao olhar os dados nacionais, vamos
vamos identificar classes que têm 15 alunos no ensino médio a classes que têm 45, 50 alunos no ensino médio. E aí os problemas de evasão e abandono no ensino médio são recorrentes, né? E me parece que nós temos como identificar aonde estão os problemas e estamos fugindo desse debate. Bom, neste contexto, em que sentido a gente está entendendo que é urgente e também tem um acordo que é uma questão de prioridade política. O tema do CAC implica em que a gente defina, ainda que estejamos todos acompanhando o que é esse momento de ajuste fiscal e de crise econômica. Isso é uma situação transitória, né? O que o Plano Nacional nos coloca em termos de esforço nacional na próxima década para mudar o patamar de qualidade da educação implica em que nós possamos, já que neste momento não podemos investir os 10% do PIB imediatamente, nós podemos definir qual é a regra do jogo. E essa regra do jogo me parece que é fundamental que a gente possa garantir a superação do que nos torna desiguais, Brasil afora, sem impedir que nós possamos manter aquilo que nos torna diversos e ricos em termos de potencial cultural. Nesse sentido, a padronização do que é a condição de oferta expressa no CAC e expressa, né, como dizia o professor Calegari, na lista de insumos que está posta no parecer não homologado pelo Conselho, aprovado e não homologado no Conselho Nacional de Educação, acho que é um grande trunfo do CAC. Nós temos feito um debate, ou temos feito um processo de padronização do produto da educação, de alguma maneira construímos um acordo de que é possível identificar onde estamos chegando no sistema educacional brasileiro a partir do monitoramento da aprendizagem das crianças em português e matemática, e afora polêmicas que possamos ter sobre isso, de fato nós temos indicadores que nos dizem para grande preocupação quando esses indicadores são ruins, mas também conseguimos ver em que sentido o sistema está se encaminhando. Mas, por outro lado, a gente tem se recusado a dizer que, para dar conta das dificuldades de aprendizagem, nós não temos garantido para todos os brasileiros as mesmas condições do ponto de vista do acesso a insumos básicos para a relação de ensino-aprendizagem, né? Então, se já temos condições no país de definir uma padronização de onde queremos chegar, ainda que o debate da Base Comum Nacional implique em que esse como chegar possa ser mais sofisticado do que a gente está fazendo até agora, o tema dos insumos, de como fazer com que as escolas possam funcionar para esse processo, né? O que eu quero dizer é que nós precisamos voltar a discutir a necessária padronização dos processos de oferta, das condições de oferta nas escolas, para, de fato, poder dar um salto de qualidade do ponto de vista do que é o produto dessa escola no Brasil. Aliado a isso, acho que uma outra questão é que, com todos os avanços que nós tivemos num processo de redistribuição de recursos no âmbito das políticas de fundos, né, inaugurada pelo Fundef e depois expandida pelo Fundeb, a fórmula da política de fundos ela é uma fórmula centrada no gasto possível. Ainda que tenhamos feito um amplo debate da ampliação da participação da União, e essa ampliação se deu, né, com a participação na composição do fundo com pelo menos 10% de recursos da União, a forma de distribuição desses recursos tem se dado por um instrumental, uma lógica interna, que cria uma falsa ideia de que estamos dando conta da diversidade. O que eu quero dizer com isso? O Fundeb tem a grande mérito, né, de identificar e estabelecer fatores de ponderação por nível, etapa, modalidade, área de localização, né, rural, urbano, tempo integral, tempo parcial, e chegamos a 16 fatores de ponderação, com uma complexidade danada para dar conta do controle social disso, porque
você tem uma técnica para chegar nos valores do fundo que são sofisticadas, mas quando a gente pega de 2007 a 2014, o que tem significado os valores de ponderação do Fundeb, o que acontece? Essa sofisticação de reconhecimento das especificidades da educação se transforma num número que só pode variar de 0,7 a 1,3. A hora que eu faço isso não tem nenhuma relação com o custo. Quanto custa a educação infantil, né? E os dados que o Daniel mostrava no início, a educação infantil custa pelo menos o dobro do ensino fundamental, né? Ou, às vezes o triplo, a depender de qual é a qualidade que nós estamos falando. Isso se transforma na fórmula do Fundeb numa conta de chegada, né? Então, a ideia da gente passar a ter um padrão de debate sobre o que é o financiamento da educação, que saia do gasto possível e vá para o gasto necessário, acho que é um grande avanço que pode se dar se a gente tiver uma norma clara do que a gente está chamando de condições de qualidade na escola brasileira. Isso não me parece que faz com que os fatores de ponderação do Fundeb não sejam possíveis de ser aprimorados e que a gente possa continuar utilizando essa fórmula como fórmula de redistribuição, mas ela não pode ser uma fórmula de redistribuição formal, uma fórmula de redistribuição que, no limite, opere apenas com uma certa disputa entre os entes federados sobre se eu mexer no fator de ponderação, quem ganha e quem perde. A gente precisa que a ideia de custo faça com que o conjunto da educação pública brasileira ganhe, e me parece que a gente só faz isso se a gente tornar a ideia de redistribuição pautada num conceito de condições de qualidade. Nesse sentido, nos parece, como associação e como militantes aí da defesa do sistema de educação pública, que o CAC tem também um potencial do ponto de vista do controle social. Acho que a gente precisa dotar os órgãos de controle de condições de fazer a fiscalização, mas a gente também precisa dotar o conselho de escola, a comunidade escolar, de condições de dizer por que nessa escola não tem biblioteca, por que nessa escola tem 50 alunos na sala, se o padrão nacional é de 38 alunos na sala, de 35 alunos, de 25, quiçá a gente possa chegar nesse número, a médio e longo prazo. Nesse sentido, me parece que é urgente que a gente possa aprovar uma norma aprovar uma regra que tenha força de lei, seja via o parecer do Conselho que seja homologado, seja com outra estratégia aí que possa ser pactuada pelos diferentes poderes, que explicite padrões de ofertas de maneira clara e que possa chegar em insumos, porque eu preciso saber de que escola eu estou efetivamente falando, que oriente a redistribuição de recursos, também não pode ser uma regra que não tenha capacidade de inserir no modelo de financiamento, que possibilite controle social no âmbito da escola e, em consequência, nas outras esferas do sistema, e que, no limite, portanto, passe de uma lógica apenas financeira, de quanto nós temos possibilidade de investir em educação, para uma lógica mais substantiva que respeite o processo de construção do que é uma educação de qualidade na escola pública brasileira. Muito obrigada.